Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao canal Universo Matemática X e hoje iremos iniciar o capítulo 5, Polinômios e Frações Algébricas, do livro Matemática Bianchini, 8º ano. Primeiro tópico, polinômios. Considere estas figuras. Então eu tenho a figura número 1, que é esse retângulo repartido em duas partes, a figura número 2, que é esse trapézio, e a figura número 3, que é esse quadrado que foi dividido em 4 partes. Então, primeiramente, vamos falar da figura 1. A figura 1 é formada por dois quadrados, e cada quadrado tem lado de medida c, e área igual a c ao quadrado. A expressão que representa a área dessa figura é 2c ao quadrado. Então vamos entender de onde saiu esse 2c ao quadrado. Aqui eu tenho uma afirmação. Ele está falando que a figura 1 ela é formada por dois quadrados, ou seja, quadrados têm os mesmos lados. Se desse ponto a esse ponto mede c, desse ponto a esse ponto também mede c. É a mesma situação aqui. Se desse ponto a esse mede c, aqui também vai ser c, aqui também será c, em cima também será c. A mesma situação, aqui também medirá c. Então, para calcular a área desses quadrados, eu vou chamar aqui de quadrado número 1 e aqui de quadrado número 2. Então, vamos calcular a área de cada quadrado separado. A área do quadrado número 1 é igual a lado vezes lado. Esse lado do quadrado mede c, esse outro lado também mede c. C vezes o c, como a gente viu na parte de monômios, se eu não tenho nenhum expoente em cima, eu tenho o número 1. Conservo a minha base e somo os meus expoentes. 1 mais 1 é igual a 2. Então eu posso afirmar que a área do quadrado número 1 é igual a c ao quadrado. Faço o cálculo agora com o quadrado número 2. Então, a área do quadrado número 2 é igual a lado vezes o lado, que é igual à mesma situação. Se daqui até aqui mede c, faço substituições. No quadrado número 2, esse lado mede c. Multiplico pelo outro lado que também mede c. Se não tem nenhum expoente, ele tem o número 1. Conservo a minha base e somo os expoentes. 1 mais 1 é igual a 2. Então, eu posso afirmar que a área do quadrado número 2 é igual a c ao quadrado também. Agora eu quero fazer a expressão que determina a área de todo esse retângulo aqui. É muito simples. Se a área do quadrado número 1 é c ao quadrado e a área do quadrado número 2 é c ao quadrado, é só eu somar c ao quadrado mais c ao quadrado. Isso vai ser igual, se eu não tenho nenhum número na frente dessa minha letra, eu tenho o número 1. A mesma coisa acontece com essa letra também. Somos meus números. 1 mais 1 é igual a 2. Conservo o c ao quadrado. Então eu posso afirmar que a expressão que representa a área dessa figura, como já foi afirmado aqui, é 2c ao quadrado. Então eu demonstrei os cálculos feitos para chegar nesse resultado. Na figura número 2, temos um trapézio com um lado de medida y e 3 de medida x. A expressão que representa o perímetro dessa figura é 3x mais y. Então, nesta fala que está sendo dada aqui, ele está levando em consideração o perímetro dessa figura. O perímetro é a soma de todos os lados. Perímetro do trapézio é igual a esse x mais esse x mais esse x mais esse y. Perímetro do trapézio é igual. Se eu não tenho nenhum número na frente da letra, eu tenho sempre o número 1. Eu tenho 1 mais 1 mais 1 é igual a 3x. Esse 1 na frente do y, ele não precisa aparecer. Então, continuo com mais y. Então, eu acabei de demonstrar que o perímetro desse trapézio é 3x mais y. Essa foi a conta feita para chegar no resultado aqui embaixo. E agora temos a figura de número 3. Então, eu tenho aqui que a figura de número 3, por sua vez, é formada por um quadrado vermelho de lado A, cuja área é A ao quadrado. Então, eu tenho esse quadrado vermelho, na qual eu estou afirmando que a área é igual a A ao quadrado. Se é um quadrado, todos os lados são iguais. Se nessa parte de baixo ele mede A, aqui também irá medir A. Então, a área do quadrado vermelho é igual a A vezes o A. Tenho o expoente 1 nas duas letras, então conservo a minha base e
somos meus expoentes. 1 mais 1, 2. Então, a área que eu tenho aqui é A ao quadrado, como está especificado aqui. Próximo tópico. 2 retângulos verdes de área AB. Eu tenho um lado que mede B, outro lado que mede A. A mesma coisa se repete aqui. Desse ponto a esse ponto, mede A, porque é o espelho desse A aqui de baixo. Desse ponto a esse ponto, mede B, porque é o espelho dessa medida aqui do outro lado. Então, o cálculo feito aqui é a área do retângulo verde é igual a base vezes a altura, que é igual a A vezes o B, que é igual a B. E isso se repete nos dois retângulos. Então, aqui eu tenho que a área desses dois retângulos verdes é igual a AB. No último tópico, eu tenho um quadrado azul de lado B, cuja área é B ao quadrado. Se é um quadrado e um lado desse meu quadrado é B, o outro lado, obviamente, também terá que ser B. Então, a área do meu quadrado azul é igual a B vezes o B. Se eu não tenho expoente, eu tenho um 1. Conservo a minha base e somos meus expoentes. 1 mais 1 é igual a 2. Então, a área desse meu quadrado azul é igual a B ao quadrado. Então, ele fala que a expressão que representa a área dessa figura, ou seja, de toda a minha figura 3, a soma de todas essas áreas pequenas que eu acabei de fazer, ela será igual a A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Então, vamos entender. Eu tenho um quadrado vermelho cuja área é A ao quadrado. Eu sei que isso eu vou somar com as duas áreas desses retângulos verdes, que são AB mais AB, mas eu vou somar também a área do quadrado azul, que é B ao quadrado. Eu não posso juntar A ao quadrado com B ao quadrado, porém eu posso juntar AB mais AB. Então, isso aqui vai ficar A ao quadrado, 1AB mais 1AB é igual a 2AB mais meu B ao quadrado. Então, esses são os cálculos realizados para chegar nesses resultados que estão aqui. Então, eu tenho que a área da figura 1, ela é representada por 2c ao quadrado. O perímetro da minha figura número 2 é representado por 3x mais y. E a área da minha figura número 3, ela é representada por a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Então, eu posso afirmar que essas expressões 2ac ao quadrado, que representa a área da figura 1, 3x mais y, que representa o perímetro da figura 2, e a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado, que representa a área da figura número 3, são exemplos de polinômios. O polinômio é toda expressão algébrica que representa um monômio ou soma algébrica de monômios. Então, repara bem, ó, 2c ao quadrado é um monômio, que eu também posso falar que é um polinômio. 3x mais y é uma adição de dois monômios. Então, aqui também posso afirmar que esses dois monômios, estando dentro de uma adição, é um polinômio. A mesma situação, eu tenho adição de 3 monômios aqui. Então, a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado também é um polinômio. Observações. Os polinômios de um só termo são chamados de monômios. Os de 2 termos, binômios. E os de 3 termos, trinômios. Os polinômios com mais de 3 termos não recebem denominação específica. Então, eu tenho, por exemplo, 2a ao quadrado. Isso daqui é um exemplo de monômio. Tenho também, por exemplo, x mais y. Nessa situação, eu tenho 2 monômios. Então, eu posso afirmar que isso daqui é um exemplo de binômio. Já aqui, eu tenho 3 monômios em uma adição. Isso é a especificação de um trinômio. O polinômio formado por monômios nulos é o polinômio nulo. Um exemplo, 0x ao quadrado mais 0mn mais 0. Então, toda vez que aparecer um polinômio onde os coeficientes são iguais a 0, esse polinômio é um polinômio nulo. O termo do polinômio que não apresentam variáveis, letras, é chamado de termo independente. Então, toda vez que eu tenho um polinômio que ele não apresenta nenhuma letra, nenhuma parte literal, ele vai ser chamado de termo independente. Feitas as devidas explicações, vamos aos exercícios propostos. Vocês irão fazer o exercício de número 1, o exercício 2, a questão 3, a questão de número 4, a questão número 5, e por último, mas não menos importante, a questão de número 6. Tentem resolver essas questões, assistam as explicações anteriores quantas vezes forem necessárias. E na próxima aula eu faço a correção. Então, até a próxima e tchau!